Convido a amada igreja, os amados irmãos, a estar abrindo as vossas Bíblias no quarto evangelho que segundo escreveu João, evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu João, capítulo de número 6 e versículo 68. Amém. Glória a Deus. Iremos meditar nessa noite sobre confissão, e que nós fomos feitos para a honra e para a glória do louvor do santo nome de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Está escrito assim no quarto evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu João, capítulo 6 e versículo 66, irmão, perdão. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse-lhe Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondendo, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Espírito Santo, nós estamos aqui na unidade do Espírito do Senhor para juntos aprender do Senhor. Que assim o Senhor nos conduza, nos dê sabedoria para refletir nessa noite, nessa confissão do apóstolo Pedro, do irmão Pedro. E assim, meu Pai, nós, como servo do Senhor, nós somos feitos. O Senhor nos chamou para glorificar o Senhor através de nossas vidas. Que assim seja, para a honra e glória e louvor do seu santo e eterno nome. Aqueles que crê, digam amém. Amém. Tome seus assentos, alegre, feliz, pois dentro dessa liturgia, desse culto de hoje, nós já ouvimos os louvores que alegram o coração, tira o peso da mente, pois nós sintonizamos a nossa mente ao céu. Paulo diz que nós temos que trazer memória, irmão, até apenas aquilo que nos traz boas lembranças, boas esperanças. Louvado seja Deus. E aqui está um texto para a nossa reflexão dessa noite, que o evangelista João escreve, uma confissão do apóstolo Pedro, onde Jesus, ele, neste contexto desse texto, todo esse contexto desse versículo, desse capítulo 6, Jesus vem dizendo para os judeus que ele é o pão da vida, e muitos se escandalizaram quando Jesus revelou que ele era o verdadeiro pão da vida. Louvado seja Deus. E alguns perguntaram o que eles podiam fazer para fazer a obra de Deus. Louvado seja Deus. E Jesus responde no versículo de número 29 que a obra de Deus, a verdadeira obra de Deus, é crer no seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Essa é a verdadeira obra de Deus na vida, na minha vida e na vida de cada um que nos escuta nessa noite. Que nós creamos que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, aqui Deus enviou para remir a minha vida e a sua vida. Louvado seja Deus. E assim Pedro
faz uma das maiores confissões da sua vida como seguidor, como discípulo de Jesus. Muitos foram se escandalizando com o ensinamento de Jesus, pois Jesus ele chega com a nova doutrina em seu ministério terreno, trazendo assim ensinamento, curando nos sábados. Então, para aquela pessoa daquela época, né, o tempo contemporâneo de Jesus, para muitos foram escandalizados, porque eles esperavam um Cristo político, e Jesus ele veio cumprir a obra de Deus, a obra redentora na cruz do Calvário, uma nova doutrina, trazendo assim as boas novas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então eles esperavam que Jesus fosse reinar de uma forma política, assim como Davi guerreava suas guerras, e assim eles se escandalizaram quando Jesus, nosso mestre, nosso Salvador, louvado seja Deus, ele declara que ele era o verdadeiro pão da vida, louvado seja Deus. E a obra que os seguidores deles temos que crer, temos que fazer, é crer que ele é Senhor e Salvador e galardoador daqueles que o buscam, louvado seja Deus. Essa é a verdadeira obra de Deus, irmão. Pois assim ele expressa, e João escreve aqui no versículo de número 29, nesse contexto, quando ele expressa que ele é o verdadeiro pão da vida, porque esse contexto que inicia no versículo 1, Jesus ele alimenta uma multidão, e ele diz que o povo procurava ele por o alimento que perecia, porque Jesus uma história muito conhecida, todos os irmãos conhecem, mas Deus nos faz lembrar essa noite. Jesus ele multiplica 5 pães para uma multidão, louvado seja Deus. E no outro dia aquela multidão o procura para assim saciar a sua fome. E Jesus ele declara que ele é o verdadeiro pão da vida que desceu do céu, louvado seja Deus. O enviado de Deus que veio para remir e salvar toda a humanidade, louvado seja Deus. E dentro desse diálogo que Jesus trata com esse povo, alguns dos seus discípulos, pois é sabido pelos leitores bíblicos como nós, servos de Deus, que além dos 12 discípulos, tiveram dos 70 que seguiram. E hoje também nós somos discípulos, porque nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, o enviado, o pão da vida, louvado seja Deus. Nós também somos discípulos do Senhor, aqui hoje, como embaixadores de Cristo, representantes do céu, louvado seja Deus. Nós, pela graça e misericórdia e bondade de Deus, nós temos esse privilégio como igreja de sermos esse representante de Jesus, louvado seja Deus. Dá para se alegrar, irmão, por saber que nós somos os verdadeiros representantes de Deus aqui na terra legal, louvado seja Deus. Quando nós dissemos sim a Jesus, ele otorgou o direito na cruz do Calvário para mim e para você sermos representantes dele aqui na terra. E Pedro, revelando essa confissão maravilhosa, ele deixa isso muito claro para todos aqueles que ouviram aquele discurso, aquele ensinamento, uma nova disciplina, né? As boas novas que Jesus vinha trazendo, que alguns dos discípulos chegam a dizer: Senhor, essas suas palavras são pesadas. E Pedro, a meio a multidão, ele se levanta, porque Jesus disse. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também
retirar-vos, porque muitos iam largando, irmão, por entender que Jesus não era o Filho de Deus enviado, pão da vida, louvado seja Deus. Jesus disse que ele era o pão, não o pão perecível, mas aquele que trazia, aquele que tomasse ou comesse do seu pão, nunca mais teria sede e nunca mais teria fome, porque ele era o justo juiz da humanidade, louvado seja Deus. Então, irmão, essa confissão de Pedro, ao dizer: respondendo, pois, Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Se tu tens palavra da vida eterna, glória a Deus. Então, irmão, essa confissão que Pedro fez é a mesma confissão que eu tenho que hoje, amanhã e eternamente esteja dentro do meu coração, assim como cada um que aqui nos escuta. Tem que ter essa confissão dentro, entranhada dentro do nosso coração, louvado seja Deus, para exercer essa vocação que Deus nos convida. Cada um de nós temos uma vocação no reino e no mundo profissional, louvado seja Deus. Deus levanta cada um de nós com uma vocação para exercer as nossas profissões aqui na terra, e uma das tais é servir a Deus com alegria, louvado seja Deus. Há momento, irmão, que a gente passa por um momento difícil na finança, ou até mesmo na vida espiritual, mas nós não devemos desfalecer o nosso coração para confessar que somente em Cristo nós teremos vida eterna, louvado seja Deus. Amém? Quando Pedro ele declara essa tão grande confissão, que ele diz que: para onde nós iremos, Senhor? O seu discurso pode até, isso é as minhas palavras, pode até ser duro, mas apenas o Senhor tem palavra de vida eterna, louvado seja Deus. Então, irmão, há momento que a gente às vezes escuta uma palavra de Deus para correção, ou seja, para mudança, que a gente até pode achar que é duro, mas é palavra de vida eterna, louvado seja Deus. É palavra do Deus Criador, que criou a minha vida e criou a sua vida, e que sabe o que eu preciso no momento certo e na hora certa, louvado seja Deus. E tudo se torna mais leve, tudo se torna mais fácil quando nós fazemos isso, como o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, no capítulo 3, versículo 23 e 24. Eu quero abrir esse versículo juntamente com os irmãos, para não ficar apenas o que eu vou dizer, mas quero denotar esse versículo, ditar ele conforme o apóstolo Paulo expressou para a igreja de Colossenses, no capítulo 3 e versículo 23. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 23, irmão. Eu estou abrindo aqui, minha Bíblia está caindo. Glória a Deus. Olha aqui, quando nós fazemos as coisas como se fosse para Deus, tudo se torna mais viável, mais confortável ao nosso coração. Ao que Paulo diz aqui à igreja de Colossenses, capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, louvado seja Deus.
Aqui é uns deveres domésticos que Paulo transmite para a igreja de Colossos. Ele dá essa palavra assim, dizendo os deveres domésticos de uma mulher, de um homem, de um filho, e de todos quanto nós fazer de bom grado, como se fosse para Deus. Louvado seja Deus, como se fosse para o Senhor, que isso vai nos tornar a vocação que Deus nos chama como pessoas, seja qual for a sua vocação que Deus lhe chamou para ser vocacionada. Uma das tais é servir a Deus, louvado seja Deus, e as outras é na vida pessoal, no dia cotidiano. Nós temos que servir as nossas profissões, irmão, como de bom grado, como eu fazer algo para você, como se eu estivesse fazendo para Deus, que aí nos deixa mais animado a fazer. Eu vou fazer para fulano, mas como se fosse para Deus. Então você vai fazer de bom grado, como se fosse para Deus, porque Ele é que vai ligar galardoar, Ele que vai lhe dar o galardão daquilo que você faz. Louvado seja Deus. Nós sabemos que a salvação não é por obra, mas o salvo demonstra as suas boas obras aqui na terra. Louvado seja Deus. A sua gratidão, o seu chamado como devoção a Deus, fazer sempre como se fosse para Deus. Louvado seja Deus. Porque há momento, irmão, que a gente depara com pessoas profissionais das suas profissões, que faz as coisas com tanto mau gosto, que até parece que não gosta do que faz. Louvado seja Deus. Então nós temos que fazer tudo como se fosse para o Senhor. Isso foi o que o apóstolo Pedro, ele demonstrou para aquela multidão, que ele estava seguindo Cristo para glorificar Ele, e para que assim Deus Ele fosse galardoado, porque deu exemplo, assim como aqueles 2 espias que foi enviados, 12, para espiar a terra. Eles trouxeram, apenas Caleb e Josué trouxeram palavra, né? Que foi edificante para aquela multidão. Assim foi Pedro. E quantos de nós temos que ser um Pedro em momento que alguém vem com a palavra para nos desanimar, para nos entristecer, para nos tirar o foco do verdadeiro sentido da vida, que é servir a Cristo e guardar seus mandamentos. Então Pedro, em meio àquela multidão, estava desfalecendo, estava se entristecendo por não entender que Jesus era o pão da vida, o enviado que desceu do céu. Apenas Ele que subiu e desceu está à destra do Deus Pai, intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Louvado seja Deus. Então Pedro, louvado seja Deus. Pedro, ele nos dá, irmão, esse exemplo, que em algum momento das nossas vidas nós vamos ter que ser um Pedro da vida, ter palavra que não desanime aquele que está seu próximo. Cada um de nós aqui, irmão, temos uma pessoa mais próxima, pessoas que às vezes estão passando por um momento financeiro difícil, saúde, ou até mesmo na vida espiritual. E aí é onde entra aquela palavra que o escritor sagrado escreve em Eclesiastes: sempre é bom estar em 2, porque quando um cair, o outro levanta. Louvado seja Deus. Então é necessário que eu esteja, ou que o seu companheiro
seja na vida conjugal, seja na vida profissional, nós esteja preparado para dar palavra e palavra de vida, irmão. Louvado seja Deus. Não se levante contra a sua empresa, contra o seu patrão. Defenda a bandeira daquilo que você defende, da tua igreja, seja qual for. Defenda a sua fé, defenda a bandeira do Evangelho. Louvado seja Deus. E como nós defendemos a bandeira do Evangelho? Ouvindo louvores nas nossas casas, né? Eu lembro quando eu me converti, nós escutávamos muito, irmão, louvores nas casas dos cristãos, dos crentes. Hoje a gente passa, a gente mal escuta, né? A gente hoje tiramos o tempo de louvar a Deus, estamos passando mais tempo nos telefones, nas redes sociais, do que adorando aquele que pode resolver o meu problema e o seu problema. Louvado seja Deus. É momento de nós despertar e buscar Deus mais um pouquinho, tirar mais um tempinho para ouvir um louvor, uma pregação, tirar uma leitura bíblica, uma oração. Então, irmão, há momento que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Quando nós se convertemos, a gente tem aquela sede de conhecer a palavra. Quanto mais você conhece, mais você tem prazer de conhecer, de ouvir, de estar presente para aprender de Jesus. Louvado seja Deus. E como eu me aproximo de Cristo? É dessa forma, lendo a palavra, ouvindo uma canção que foi inspirada para edificação, né? Porque há coisas na vida que é lícita, mas nem tudo na vida nos edifica como cristão. Louvado seja Deus. E há momento de nós procurar conteúdo, irmão, que nos edifique na vida espiritual, porque há um combate na minha vida e na sua vida. O inimigo, ele vem trazendo coisa para distrair o cristão, e uma das coisas que mais distrai nós hoje é as redes sociais, né? A gente temos que vigiar sobre isso, para ter a palavra, como assim Pedro teve essa palavra nesse momento, de dizer: Senhor, para onde nós iremos? Que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Louvado seja Deus. Então, irmão, a vida eterna, ter vida com Deus, é essa, que nós façamos, que a nossa vida sirva de exemplo para as demais pessoas que nos rodeiam, que pense como eu e você somos vigiados por aqueles que ainda não aceitaram a fé. As pessoas, eles nos rodeiam, irmão, eles ficam observando as nossas falhas para aprontar nossos erros. Você pode ter 99 qualidades, mas se você tem um erro, ele vai apontar por aquele um erro e dizer: esse crente fez isso. Você pode fazer 99 acertos, mas se você errar um, eles vão apontar por aquela sua falha, pelo seu erro. Então, nós como representante de Deus, nós temos que ter a palavra, ser um Pedro em momento difícil de alguém. Essa multidão, ela estava passando por um momento assim disturboso no seu coração, ela estava tendo dúvida. Mas se às vezes, em vez de Pedro dizer: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, ele tivesse dito: Senhor, realmente os discípulos têm, os meus amigos, os irmãos têm razão, nós não estamos entendendo nada do que o Senhor está falando. Mas não, Pedro, usado por Deus, ele se levanta para defender as boas novas de Cristo e dizer que somente em Cristo nós temos vida eterna. Louvado seja Deus. Pedro, ele se levantou, irmão, e nós como igreja do Senhor, nós temos que de vez em quando também se levantar para defender a nossa crença, o nosso chamado, defender a nossa vocação, seja ela espiritual como igreja, e assim também
como defender a bandeira da sua empresa que você defende, do seu colégio que você estuda, seja ele qual for, irmão. Nós temos que estar do lado das coisas que nos sustenta, louvado seja Deus. A empresa que traz o alimento para você, ela lhe abençoa, lhe dando um emprego. A escola que abriu a porta para você aprender, ela lhe abençoa. Assim também com os professores que foram capacitados para lhe ensinar, louvado seja Deus. Então, em nenhum momento você se levante contra aquilo que você defende, louvado seja Deus, aquilo que tem como base de sustento para a sua vida, louvado seja Deus. Pedro, ele tinha que sair dele aquela palavra naquela hora, para aquelas demais multidão que estavam vindo ali, que saíram, com destino a Cafarnaum, desceram do mar, e foram de encontro a Jesus, e Jesus estava ensinando, dizendo que ele era o verdadeiro pão da vida, e que aquele povo estava buscando apenas o pão que perecia, e ele chega a dizer que os pais deles comeram maná do céu, maná enviado por Deus, e Jesus disse que ele era o verdadeiro pão da vida, enviado por Cristo. E a verdadeira obra de Deus, irmão, é crer que Jesus é o Filho de Deus, e que ele é o galardoador daqueles que espera na eternidade, louvado seja Deus. Então, tudo se torna mais leve quando nós aplicamos em nossas vidas, irmão, o que o apóstolo Paulo escreveu nisso que nós escrevemos aqui, ou nós lemos, a igreja de Colossenses, no capítulo 3, versículo 23. Nós temos que fazer tudo como se fosse para o Senhor, esquecer diferença entre família, entre ministério, seja qual for. Se Deus lhe usar para abençoar uma pessoa, esqueça, faça como fosse para Deus, porque Ele é quem tem o poder de levar o homem para o céu, louvado seja Deus, ou lançar o homem no inferno, louvado seja Deus. Então nós temos que fazer, irmão, como se fosse para Cristo, para Deus, porque Ele é quem tem o poder de me dar saúde, dar aquilo como o Senhor, provedor das nossas vidas. Ele é quem tem autoridade e poder para dar tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos, amém? Essa é a reflexão que o Espírito Santo propôs no meu coração, para nós estarmos refletindo nessa noite. Faça para o próximo como se fosse para Deus, amém? Aplauda o Senhor com alegria.